Na patologia, as linhas 5 e 6. Como mantemos o bom humor constante, mesmo nas variações naturais do humor, e também a postura de não exigir nada de ninguém? Um exemplo que a gente tem aqui, o professor Valdo, por exemplo, para mim é um exemplo nesse sentido de manter o bom humor constante. Então, assim, o fato de manter um bom humor constante não quer dizer que você tenha que estar rindo o tempo todo, né? Tá brincando o tempo todo. É você estar no estado... Você não é bobo alegre. Você não é bobo alegre, exatamente. Mas você, assim, você encara tudo de uma maneira positiva, com otimismo, tudo. Então, eu acho que uma das coisas que ajuda muito na questão de você manter o bom humor é esse lado de você procurar ver o lado bom das coisas. Né? E das coisas, não só das coisas, das pessoas também, né? Porque toda pessoa, qualquer pessoa, ela tem um lado positivo. Então, você pode dar um enfoque, né? Se você começa a dar esse enfoque mais positivo, procurar ver o que a pessoa tem de positivo, a pessoa, ela, cada vez mais, ela vai ficando com uma aura positiva em volta dela, né? Um holopensene mais positivo. Né? E eu acho que o que eu vejo também é que quanto mais a pessoa também entender todos esses mecanismos da evolução, entender como é que funciona, começar a ver as outras consciências como consciências de fato, né? Não como homem, como mulher, mas como outras consciências, tudo isso começa a levar a pessoa a olhar a vida com mais otimismo, né? E procurar rir mais, se abrir mais, né? Para as pessoas de modo geral. Ainda em fatologia, na 9ª e 10ª linhas, poderia explicar como fez para superar a extinção dos mini altassédios emocionais? Apesar de eu ter colocado aqui, eu não considero que eu tenha superado esses mini altassédios, não. Estou no trabalho, né, de desenvolvimento. Aí você pediu para ela, né, para eu puxar sua orelha. Ainda dou umas escorregadas de vez em quando. Mas assim, fazer o quê, né? Mas assim, é um ponto, é um assunto que eu tenho pesquisado bastante, né? Que os mini altassédios, eles têm a ver, em geral, esses aqui, com aquelas coisas das nossas reações, no caso aqui, de bicho. Então, por exemplo, aquela coisa que vem lá do egoísmo, que a pessoa quer defender, né, que ela quer se apegar a alguma coisa, ou a irritabilidade, essas coisas que às vezes são rápidas, espontâneas e que estão, vamos dizer assim, fixas na nossa manifestação. E uma das coisas que é interessante também ver nessa questão dos mini assédios é a pessoa ver o seguinte: o quanto que ela ainda se deixa envolver pela influência dos outros. Então, por exemplo, às vezes ela pode ter os mini autoassédios que é dela, que ela espontaneamente tem, mas às vezes algumas pessoas do convívio, elas sabem que a pessoa reage daquela maneira e elas ficam, a gente chama assim, espicaçando, né? Pegando naquele ponto lá para a pessoa ir lá e reagir. Então, é importante. Chega um momento que a pessoa começa a perceber isso, ela já não entra mais nessas mexidas que as pessoas querem fazer com você. Esse é um processo que vai aprofundando cada vez mais, aí a pessoa vai ficando mais defendida. E o que eu vejo de tendência de acompanhar, por exemplo, eu fiz uma planilha que eu acompanhei durante 5 anos todos os episódios de assédios que eu tinha. E aí o que eu pude observar é que se você vai acompanhando e verificando isso vai diminuindo com o tempo. Né? E além de diminuindo, você começa a ver as sutilezas de, às vezes, mini autoassédios que você tinha, que você nem sabia que existia. Isso que eu acho que para mim me surpreendeu, às vezes, nessa pesquisa, é que às vezes você tinha um padrão que era de autoassédio e você não sabia que existia. É interessante o negócio. Mas se você não mexe no grosso, você não consegue ver o sutil. Esse verbete aqui, eu quis justamente entrar nesse processo das reações subcerebrais, né, instintivas, que são mais detalhadas, mais sutis, às vezes não tão perceptíveis externamente. Porque assim, se você começa, o grosso, né, por exemplo, a pessoa ficou irritada, perdeu a linha, né, é fácil de ver, surtou, é fácil de ver, né, que a pessoa se assediou. Agora, e aquelas coisas que às vezes só acontecem dentro da intraconsciencialidade? A pessoa fala alguma coisa, ela sente, fica com aquilo para ela, não demonstra, mas quem olha assim, está tudo normal, a pessoa está super bem. Né? A pessoa dissimulou o processo todo. Mas, até que no convívio, isso é até bom, né? Porque você não fica jogando carga negativa nas pessoas explicitamente. Mas para você, aquilo não resolve o seu problema, porque aquilo ainda é um desequilíbrio, aquilo te tirou do equilíbrio, né? Tirou da sua imperturbabilidade, vamos dizer assim. Max, Olha.
Primeiro eu queria te parabenizar por essa listagem primorosa aqui desses 100 itens aqui. Obrigado. Eu escolhi 3 aqui, porque eu tinha que escolher alguns, né? Não podia pedir para você falar de todos. Mas antes eu queria que você me tirasse uma dúvida aqui falasse para mim na fatologia, na 4ª linha, se você tem alguma técnica de eleição para você fazer essa contenção tóxica das emoções. Se você usa alguma... Qual a técnica que você elegeria como a principal aí para fazer isso? Rosa, a minha tendência, assim, das coisas que eu faço é sempre o processo, assim, de autoconscientização, sabe? Porque, por exemplo, quando eu tenho isso, desde que eu comecei lá na Consciologia contigo, né? Lá em Niterói e tal, aí, uma das coisas que eu procuro fazer é o seguinte, por exemplo, quando eu tenho uma reação emocional, eu procuro ver, assim, entender a fundo por que eu tive aquela reação e ver os meus mecanismos de funcionamento, sabe? O que me levou até aquilo? Aí você começa a ver uma série de coisas da manifestação pessoal que leva àqueles mecanismos de funcionamento de reação emocional, né? E aí quando você entende isso, quando aquela situação ou alguma situação similar ocorre de novo, aí você começa a conter aquilo. Você sabe que tem os gatilhos, né? Que você vai ter aquela reação com uma pessoa, tudo, já sei daquilo, já estou consciente daquela situação, então aquilo já fica mais tranquilo para mim, vou segurar isso aqui. Muitas vezes eu seguro, mas ainda aquilo não está metabolizado, porque uma das coisas que eu até diferenciei no Exemplologia é que você pode estar num nível de ainda gerar aquela emoção, que não é uma emoção positiva, e você não exteriorizar ela. Mas o ideal é que a gente chegue num nível que você, qualquer coisa que aconteça fora de você, mesmo, né? Não gera emoção negativa. É isso que eu quero chegar nesse nível, né? Chegar num nível onde, assim, a qualquer coisa ou qualquer pessoa faça, ou qualquer situação que eu experimente, que não me gere emoção negativa, que me gere emoção positiva, né? Uhum. Entendeu? Então, pela compreensão, você acha que mesmo que tenha um resíduo tóxico, esse resíduo vai terminando pela compreensão do problema? Eu vejo que o caminho é esse. Realmente, dentro da minha pesquisa, isso é um crescendo, sabe? Não é assim, identifiquei amanhã, na próxima vez que eu tiver uma situação, está resolvido. Não é. Na verdade, na vivência que você começa é um negócio da racionalização mesmo do processo emocional. Mas não é aquela racionalização da psicologia que você está, né, racionalizando, usando como mecanismo de defesa para poder botar de lado ali e arrumar uma desculpa. Não é isso. É aquela racionalização do entendimento, da profundidade, entendeu? Uhum. Eu vejo que o caminho, pelo menos no meu caso, funciona mais ou menos assim. Tá, agora na tua listagem, na taxologia, eu acho... você tem algum exemplo? Eu tenho 3 aqui, porque eu tinha que selecionar alguns. O 21, mini covardias. O que você chama de mini covardia? Por exemplo, a pessoa que não quer se expor, por exemplo, a pessoa que não faz nenhuma pergunta aqui, não é uma mini covardia? Até certo ponto. Não sei se é Marx ou se é mini. Pois é, isso que eu fiquei pensando. Para mim, mini é uma coisa assim, bem sutil. Mas é exatamente isso, porque assim... Às vezes é medo do Arlindo. Medo do Arlindo, né? Já está lá, recomendação. Está dentro da recomendação. Está bem claro. Mas assim, é porque você pode pensar assim, talvez aqui a gente pode considerar... Né? É relativo para a pessoa, né? É porque, por exemplo, às vezes tem certas coisas... Um outro exemplo, Rosa, que eu vejo assim, dentro das nossas relações até de amizade, por exemplo. Às vezes você não dá um feedback para um amigo seu de alguma coisa, porque, sabe, você não quer se indispor. Entendeu? Aquilo é uma mini covardia. Entendeu? Então tem essas pequenas coisas mais sutis, né, da nossa manifestação que realmente depende, né? Às vezes para mim é uma mini covardia a pessoa se expor, para a pessoa, ela fala, não é porque para mim é muito difícil, não é mini, é uma condição muito complexa, muito difícil. Depende de cada um realmente. Então, a outra que eu vi é a 75, que é a mini repressões. Eu estou estudando sobre repressão, mas eu queria saber o que você pensa sobre mini, assim. Se tem alguma dica. Por exemplo, vamos supor, eu tenho um relacionamento com a Ellen de 15 anos aqui, de dupla, a gente está já juntos há 15 anos. Né? A gente começou juntos cedo e tudo. Até que ponto eu não possa ter ainda algumas repressões afetivas do meu relacionamento com ela? Que aí seria mini, né? Seriam mini repressões.
Se eu ainda tenho, depois de 15 anos, ainda tem alguma coisa que eu ainda não tenho abertura 100% dentro da minha relação com ela, tem repressão. Às vezes quem tem mais é a mulher para o homem. Tem isso também. Pera, só mais uma, assim, a pessoa fala. A 81, a Ellen. Ainda bem que a Ellen consegue ser terapeuta, né? Não é o caso da Ellen, nesse caso não é Ellen, esse caso. Aí, assim, ó, no item 81 tem mini sadismo, que eu tô querendo. Quando é que você comete um mini sadismo? Não, por exemplo, a Schadenfreude. Você que eu digo nós, né? Não, por exemplo, Schadenfreude não é um mini sadismo? Satisfação malévola? A hora que a pessoa vai lá e vê que quando é pequeno. Quando é pequeno, pois né? é. Porque pode ter a mega inicial. Porque para mim isso é grande. Mas tudo não, bem. porque é aquela história, você tem coisas que a pessoa vê lá e Mas fala é assim, relativo mesmo. Tem uma coisa só no fundo do seu coração. Que você vê sabe. assim, às vezes você gosta da pessoa e tal, mas no fundo aconteceu uma situação que aquilo te deixou satisfeito. Por mais chato que seja aquilo, mesmo você gostando da pessoa, algo que não foi bom para ela te deixou numa situação. Você se sentiu de algum modo bem com aquilo. É terrível, mas. É horrível, mas é verdade. Entendeu? Sentir bem. Por exemplo, uma das coisas que me chama demais a atenção é como que, no caso, pegando o professor Valdo como exemplo aqui, como que ele consegue atrair e manter em volta dele pessoas das mais diferentes temperamentos, tipos, características, idades, entendeu? Aí, se você for ver, ao mesmo tempo é um super intelectual, mas que tem um processo do acolhimento. E esse processo do acolhimento, as pessoas se sentem bem. Então, por exemplo, uma das coisas que eu já vi, pegando esse caso, assim, as pessoas se sentem especial. Cada pessoa que ele assistiu um monte, se sente especial em relação a ele. Entendeu? Isso é uma coisa super interessante, que é o processo da assistência profunda, né? De consciência para consciência. Estão perguntando um negócio aqui nessa linha. Professor, estou fazendo uma reorientação de carreira. Sou da área de informática porque precisei trabalhar desde novo, mas na adolescência já pensava em psicologia. Seria correto pensar que você optou pela medicina porque poderia trabalhar na sua clínica gratuitamente, que escolheu cirurgia plástica porque o público desse especialista era carente de esclarecimento, e esse trabalho daria dinheiro suficiente para a sua ProEx? Hoje, eu gostaria de estudar medicina, pela força presencial que a profissão dá, pela quantidade de pessoas com quem teria intercâmbio, e pelo retorno financeiro, apesar de não saber ao certo quanto dinheiro precisaria na minha ProEx. Estou com um conflito para escolher entre a medicina e a psicologia. Seria a medicina uma autonomia dispensável para essa minha vida? Poderia contribuir de alguma forma? Olha, eu aqui na condição, eu não sei a sua idade, que você não está falando aqui. Se você ainda tem menos de 40 anos, todo mundo está vivendo 100 anos. Então vale a pena fazer medicina. Agora, lembre-se, você vai passar uns 10, 12 anos envolvido com um processo muito sério. Mas pode compensar seriamente. A medicina, se bem exercida e dedicada, ela dá mais chance ainda do que a psicologia. Porque na medicina você pode fazer cirurgia, você pode fazer a doação do processo da prescrição médica de medicamentos, pode fazer um trabalho ambulatorial muito sério. Agora eu quero te dizer o seguinte, eu fiz medicina porque já era o meu plano, porque dentro do processo de assistência, a medicina é o melhor campo que tem. É aquele mais abrangente, o mais panorâmico, o que dá cosmovisão para a pessoa. Agora, eu fiz a clínica gratuita já de propósito, durante muitos anos. Agora, depois, eu fui estudar em Hollywood e depois na China para ver o processo de plástica, para atender a processo do abuso da vaidade feminina. Eu queria entender como é que era isso. É muita gente que abusa da vaidade feminina, e as mulheres caem de quatro na história. Então eu queria entrar dentro desse, vamos dizer, desse holopensene, dessa atividade, para saber como é que eu poderia ajudar os outros. Isso me ajudou demais. Agora, o programa de Hollywood, o programa do Japão, o curso que eu fiz, tudo envolveu essa condição e melhorou também o meu modo de entender o processo. Agora, melhor da história.
devido a esse processo de aliciamento ou de aglutinação que eu tenho, quiseram que eu fosse ator, eu dei conta. O Sakurai queria que eu morasse em Tóquio e nunca mais viesse para o Brasil. Eu dei conta. E por aí foi, uma série de condições. Por quê? Porque eu ajudava a clínica dele. Você está entendendo? Na hora que eu fui trabalhar lá, aumentou tudo. Outra coisa, lá tinha o teatro, aquele dos homens, entende? E tinha das mulheres. O Takarazuka das mulheres era aquele mulherinho, cada uma mais bonita que a outra, querendo alguma coisa, para mudar alguma coisa. Uma coisinha na orelha, outra no nariz, outra no seu, uma ruguinha que está aparecendo, outra uma mancha. E a gente trabalhava lá o tempo todo, era gente demais. E tinha também o dos homens. No Takarazuka, as mulheres fazem o papel há séculos, de homem e de mulher, no teatro japonês. E lá esse dos homens, os homens fazem o papel de homem e de mulher, há séculos. Aquilo é o costume deles. Agora, as mulheres do Takarazuka são as coisas mais preciosas que tem. Elas olham demais a pele, não tomam sol, entende? As chinesas também, os orientais são vivos nessas coisas, muito mais que a gente aqui. Lá eles têm mais ideia disso. Então, vamos entender aí o processo, como é que era. Eu tive essa questão, por exemplo, de você aliciar muita gente sem querer, que é o que eu chamo de aglutinar o povo. Tem o lado bom e tem o lado também que cria um peso para você na situação. É um problema da força presencial que a pessoa tem. Isso tem que saber como é que é. Agora, se você tem alguma coisa nesse sentido, de qualquer maneira, vale mais a medicina do que a psicologia, tá?